foi até o que deu ideia de fazer isso aqui hoje, falando sobre a questão de pessoas que dizem que existe Exu melhor que o outro. Eu vou repetir até o que eu disse lá, que é uma coisa que eu sempre digo, que é como se você fosse num terreiro, por exemplo, você vai falar com um hospital, um clínico geral. Ele vai observar, vai saber o que você precisa e vai te encaminhar para um especialista. Isso não faz ele pior do que ninguém. Um cardiologista é tão importante quanto um pediatra. Cada um tem sua área de atuação. Então, tem gente que fala, meu Exu é exalto, que Exu é uma coisa do Exu rei, que, cara, Exu é Exu, todos eles dentro de um terreiro. A outra coisa que eu falei, existe a hierarquia. O que acontece? Não é que o chefe do terreiro é melhor que todos os Exus do terreiro, ele é maior, não. O que acontece é que o médium dele passou por uma caminhada que os outros ainda não passaram. E às vezes tem pessoas que estão começando a desenvolver, receber pelas primeiras vezes as suas entidades. Então o chefe da casa está ajudando o Exu daquela pessoa a desenvolver ele. Está dando um norte para ele que ainda não está entendendo aquilo. Então, é o que eu falo, aqui o Exu do outro é o chefe, ele manda. Se um dia um de vocês aqui sair daqui iniciado e abrir a casa de vocês, dentro da casa de vocês, o chefe maioral é o Exu de vocês. E todos os terreiros vai ser assim, vocês vão aprender fundamentos aqui, vão aprender a fundamentar uma casa, um terreiro, sua própria casa, mesmo que não seja um terreiro. Mas há coisas, certas coisas que vai ser o chefe da casa, o chefe da sua falange, lá, do seu Exu e da sua pombagira, que vão fundamentar aquilo ali. Tá? Então, assim, não tem essa de Exu é maior. Existe a hierarquia da Quimbanda, que é Lúcifer, é o maioral. Já falei sobre o que é Lúcifer, que não é o diabo da Bíblia, que é o portador da luz, que o quimbandeiro está em busca da chama luciférica, que é a sabedoria. Existe os maiorais, né? Dentro da maioria das quimbandas é Lúcifer, Beelzebub e Astaroth. Aqui vocês sabem, até pelo primeiro ponto que a gente canta, é Lúcifer, Beelzebub, Belial e Leviatã, mas também cultuamos Astaroth e Asmodeus. Tá? Mas isso são divindades, não são espíritos, são não nascidos. Na nossa quimbanda nós não temos sincretismo com daimons, todos os Exus aqui são ancestrais, aqueles clássicos do Exu Rei das Sete Cruzilhadas Astaroth, e Exu Caveira Circular, Tirirife Beurude, mas isso é o quê? Isso é lá da época de um escritor chamado Aloysio Fontenelle, dos anos 30, dos anos 40. Ele era um bandista que teve os primeiros contatos dele com a quimbanda, então ele fez esse tipo de sincretismo de acordo com o que ele vivia lá dentro do terreiro, que na época era muito diferente do que é hoje também, mas ainda existe quimbandas hoje que cultuam o Exu dessa maneira, de forma daimons e cabalística. Se chama quimbanda malay, tá? A nossa quimbanda, e a maioria das quimbandas, na verdade, é ancestralidade, culto ancestrais. O que não quer dizer que é um ancestral consanguíneo. Pode ser, pode, mas pode ser um ancestral que não é consanguíneo seu. Um ancestral que, quantas vezes você vê dentro de uma casa, uma família adotiva trata muito melhor um pai do que um pai de sangue. Tá? Iniciação e batismo da quimbanda não é a mesma coisa. São estágios diferentes. Tá? Mas o batismo já é um passo para você organizar, se reestruturar o seu astral, o seu equilíbrio, sua reconexão com a espiritualidade, que talvez que também pode, existe uma coisa que chama maldições hereditárias, que em algum momento essa maldição tem que ser quebrada. Tá? Sobra para alguém, que sempre sobra para alguém, sempre tem história de médium na família, mas o cara não desenvolve, o cara não procura, alguém na família vai sobrar para ele. Essa pessoa vai ter que quebrar esse sistema. Com dor, com sofrimento, mas ela vai quebrar para isso, não seguir adiante. Então, existe processos de cura até dentro da ancestralidade. Às vezes, de sofrimentos que o ancestral passou. Tem muitas histórias de Exu que foi escravo, né, que viveu na época da escravidão. Então, eles carregaram marcas. Espíritos ancestrais. Então, às vezes, isso é uma coisa que pode refletir no médium. Um medo que o médium tem, um trauma que ele nem viveu, mas ele tem um medo de alguma coisa que pode estar vindo de passados que você nem faz a mínima ideia.
Existem formas de ver isso. Tá? Vou ver alguns assuntos aqui, fiz uma colinha para não ficar perdido. Tem pessoas aqui que foi pedido iniciação, né? E dessas pessoas tem alguns elementos, já que elas têm ideia, já sabem do que vai no assentamento, mas tudo que vai no assentamento tem um porquê estar ali e tem um fundamento de estar lá. Nada é em vão. Então, você pega tem favas que são bem conhecidas, como fava do amor, fala da sedução, que coloca em assentamento de pomba-gira, porque essas músicas são muito conhecidas. Tem chama dinheiro, tem fala de prosperidade, porque tem muitas falas mais conhecidas, né, que vai colocar ali o olho de fala de Exu, garra de 7 carras da pomba-gira, garra do Exu, garra do diabo. Essas são as mais conhecidas, mas tem muitas falas que eu vou passar para vocês, que essas falas vão em assentamento. Uma firmeza como essa que foi pedida para mim, só quem está chegando agora ainda não tem. Dentro de uma firmeza daquela, tem um imã. Qual é o fundamento do imã? O imã, da mesma forma que ele atrai um elemento, que é o ferro, se você colocar outro imã do lado dele, ele vai, em vez de puxar, ele vai expulsar. Se tem imã, você não consegue encostar os dois imãs. Então ele vai absorver, vai puxar o que é de ruim e vai expelir ao mesmo tempo, dependendo da energia. O carvão, dentro de uma firmeza, o carvão filtra, purifica. Tá? Agulhas, como se fosse um para-raio, a energia bate ali, tudo tem um simbolismo. Tá? Um prego, vai bater ali e vai dissipar naquilo, com a ponta de uma faca, um punhal, ele vai bater e vai dissipar. Tá? Assim, o que cuida ali dentro da quartinha, geralmente a gente cuida com cachaça, mas se você não tiver cachaça, você pode colocar aguardente, né? E assim, às vezes é difícil cultuar Exu. Às vezes você pensa, cara, onde eu estou? Eu estou fazendo tudo errado, o que está acontecendo? Essa coisa não está andando. E aí nem tudo é teste, tá? Às vezes a gente pensa, estou sendo testado, nem tudo é teste. É coisa que você vem passando e todo mundo, se é crente, se é católico, se é macumbeiro, se é o que for, tem momentos de dificuldade na vida. Se você, tudo que der de errado na sua vida, você falar que é por causa do terrível, porque tem alguém te demandando, para mim, você está agindo igual um derrotado, igual um fraco. E se tiver alguém te demandando de verdade, macumbeiro resolve no macumba. Não é divulgando página de Instagram, problema que fica fazendo, não. O cara que estiver falando de você, se você está na mente dele, ele já perdeu. Então, na hora de cultuar Exu, é você com ele. Outra coisa, muitas pessoas chegam na Quimbanda com o pensamento de agora eu vou tacar feitiço, vou é macumba. Você não é para Quimbanda. Se você chega nesse pensamento, você não é para Quimbanda. Porque você não sabe nem cultuar o seu Exu ainda, você já quer fazer esse tipo de coisa. Você não conseguiu nem estruturar a sua vida, você quer derrubar de outro. Sabe? O primeiro passo é aprender a cultuar o seu Exu, cuidar das coisas dele, para ele cuidar de você. Depois, se você pode ser que um dia você vai ter consulentes, aí sim já é outra conversa, é outra história. Aí você vai ter firmezas específicas para isso, você vai ter que ter firmeza para tal. Porque para você estar dentro de um terreiro, uma firmeza segura, mas para você ter um terreiro, meu amigo, você tem que ter muitas firmezas, você tem que ter... É isso que eu estou falando, que varia de casa para casa, porque seu Exu vai ter o fundamento dele. Então, de um Exu do lodo, que possa ter o Exu do lodo, e você também tem um Exu do lodo, mas trabalhando na mesma tradição. Você vai ter fundamentos da tradição na sua casa, vai ter fundamentos do Exu do lodo, mas o seu Exu do lodo vai trabalhar às vezes de forma diferente.
Ele tem a mesma finalidade? Tem, porque é para isso que existe as falanges. Porque senão não existia tranca-rua, não existia Exu-caveira, era tudo Exu. Existe sim as funções dele. Mas todos têm uma particularidade. Porque você pode colocar, nós estamos falando do médico, coloca 3, 5 médicos, eles vão seguir o mesmo padrão deles ali de serviço, mas eles vão fazer do jeito dele. E no final todos vão funcionar. Trabalharam de forma diferente. Coloca 5 carpinteiros para fazer o mesmo serviço. Às vezes cada um vai fazer diferente, mas vai ser a mesma finalidade. A mesma forma, um ponto de escada, não procure ponto na internet, essas coisas, não sei quem, o médico que ainda não estou ponto, porque isso é particular da entidade, no ponto de escada dela. Ela mostra de onde veio, por que veio, para onde vai, o que faz, o ponto de força dela, o reino dela, num simples desenho, tá? Que se você, lógico que é bom você estudar para você compreender o que significa aquilo, mas não quer dizer que você tem que imitar aquilo que você está vendo, porque às vezes não, com certeza não é. Se você colocar 5, por exemplo, 10 Giovana na mesma sala e pedir cada um assina aqui, cada um vai assinar de um jeito diferente, o mesmo nome. Então não adianta você olhar o da outra para poder fazer igual. Todos têm e assim, o Exu, o chefe da casa, vai chegar, vai olhar e vai ver o fundamento. Isso sim, normal, isso acontece em qualquer terreiro. O fundamento, beleza, marcha. Não é que vai corrigir, não, mas assim, ele vai observar para ver se o médico está firme em quantidade, dando conta e tal. Nunca vai ver faltar com respeito por quem está aqui tem um ano. Nunca viu faltar com respeito com o Exu e nunca vai ver. Isso aqui não é inaceitável. A gente desenvolveu um médium normal, a gente ensina, a gente vai trabalhar com o Exu. Você tem uma coisa para corrigir aqui e outra ali, mas você nunca vai chegar no igual o menino falou ali, chega nele e fala, não tem Zé aí não. Que conversa é essa, sabe? Não existe. Você acha que tá faltando água? Ensina o menino, ensina, fala, tal coisa, você tomar um banho de tal coisa, vai te dar uma conexão boa. Ou talvez você está precisando de um corte para tal entidade, vai te conectar com ela, vai fazer uma tal firmeza e tal. Você não vai chegar aí e fazer uma covardia, agir igual um pau no cu, que é a verdade. Fazer isso é coisa de otário. É igual aquele negócio que nós conversamos, o pai também sabe que tem que fazer certas coisas e às vezes esconde para não querer fazer. Ele está com preguiça, não quer passar. Você vê, se você está de frente de um terreiro, você não sabe ensinar a pessoa a se conectar com a entidade dele, você está, desculpa, você está fazendo o quê? E esse é o intuito, desde quando nós abrimos essa casa, esse terreiro. Não é guerra com ninguém, nós temos várias. Banda, meu amigo, não adianta ilusão você pensar que é paz. Os outros vão vir para cima e você vai ter que resolver, vai ter que se reagir, vai ter que se defender, tá? Mas isso é um fragmento da situação. Isso são coisas minhas. Eu procuro o máximo não envolver ninguém. Todo terreiro vai ter isso. Mas o intuito aqui sempre vai ser as pessoas se conectarem e cultuar as entidades delas. E que se ela sai daqui, ela sai uma pessoa melhor do que ela entrou. E ela sai conhecendo melhor a entidade dela, tá? Conhecendo melhor, sabendo como se cultuar ela, sem amarras, sem correntes, mas da maneira certa. Porque eu estou falando assim da questão da liberdade, mas claro que nem tudo pode. Mas eu estou aqui para ensinar, para passar para frente aquilo que foi passado para mim, aquilo que eu recebi. Porque a gente fala que liberdade é diferente de libertinagem. Você não pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, você vai chegar numa encruzilhada para você deixar um trabalho, você tem que saber como deixar esse trabalho lá. Você não vai chegar lá e coloquei. E aí? E se alguém chegasse, pulasse o muro do seu quintal e jogasse uma sujeira lá dentro? Não é assim, encruzilhada tem dono, toda encruzilhada está passando por ali, espírito sofredor, espírito negativo, está passando, né? Todo tipo de espírito diabólico, o Exu, pomba-gira, toda a encruzilhada, meu amigo, é cheio. Então você tem que saber chegar ali, pedir licença, se apresentar, falar quem te mandou ali, o porquê você está deixando, deixar um agrado para o dono da encruzilhada, e aí do outro lado da encruzilhada você vai fazer o seu, que foi te indicado para fazer ali. Tá?
Cemitério, a mesma coisa, você vai deixar ali as moedinhas. Moedinha não é que você está dando dinheiro, a entidade precisa de dinheiro. Não, não é o dinheiro, é um simbolismo. Você está pagando para deixar algo ali. Você pode, não importa se você vai deixar 3 moedas de R$1 e 3 de 5 centavos, é a mesma coisa. 5 moedas, 7 moedas. Tá? Você pode pegar aqui, bater moedinha no seu cabeça e jogar para ela ver a sua intenção. Moedinha? Para ver a sua intenção do porquê você está ali. Bate E outra, não quantas adianta. Você pode bater 3 vezes. Você vai chegar na frente de um cruzeiro, cara, de um cruzeiro das almas para fazer um pedido para os espíritos ali, meu irmão, as almas vê a sua alma. Ela vê o que você quer, o que você tem para oferecer, o que você tem ali dentro. Como é que você vai fazer um pedido positivo, cheio de ódio, carregado de ódio ali? Ele sabe o que você quer de verdade. Então, por isso que Exu fala, toma muito cuidado na hora de pedir. Olha, você pode conseguir. Eu vi um cara que contou uma história exatamente disso, que uma pessoa foi no Cruzeiro das Almas pedir, só que aí tava com o coração cheio de ódio e recebeu outra coisa, a vida da pessoa virou de cabeça para baixo. Cruzeiro das almas, meu amigo, vocês sabem quem recebe ali. É óbvio que existe Exu de cruzeiro, mas ninguém está deixando uma copinha de água com pão para Exu, não, você pode ter certeza. Cruzeiro, tá? O reino do cruzeiro é um reino muito. Dentro da nossa quimbanda, principalmente, é o reino que vocês vão mais estudar aqui. Porque você vai entrar no terreiro, você já vai ver um cruzeiro bem na entrada. A gente trabalha muito com isso, com o reino das almas, com o reino do cruzeiro. Tá? Apesar de que outros exemplos que eu uso aqui hoje são 7 reinos, tá? Da quimbanda. Vamos ver se vocês lembram. Reino do Cruzeiro, das Almas, Da da Maga, Lira, da Lira, Calunga grande, calunga pequena, encruzilhada. lira, tem o que mais? Já falaram. É, Calunga grande, calunga pequena, reino das matas, reino da lira, reino da encruzilhada, reino do cruzeiro, reino das almas. Tá? Só que dentro de cada reino existem vários sub-reinos. Por exemplo, dentro do reino da lira existe o reino do inferno. E dentro desse inferno também, cara, assim, tudo que você... Tem uma coisa que chama desprogramação, que foi uma coisa que quem estava aqui vai lembrar quando o Natanael veio aqui e falou, que era reprogramação, que na hora eu não peguei o que ele queria falar, mas eu entendi. É aquilo para você reprogramar tudo que você aprendeu até aqui e entender de outra maneira. Por exemplo, isso, diabo, inferno, Lúcifer, não é nada daquilo que você aprendeu da visão cristã, que eles demonizaram várias divindades de várias civilizações. Tudo para eles que não serve para eles é demônio, é um diabo, e se você não faz o que ele quer, você vai para o inferno. Então, o inferno deles é o fogo, é aquilo. Então, não. Vou falar assim, 98% das entidades que vêm com nome no inferno é da lira, é raro que não é. Existe isso, por exemplo, dentro do reino das matas, existe o sub-reino das praças. Você vê uma oferenda no pé de uma árvore numa praça, pode ser com o Exu dali, que recebe ali. Reino da lomba, dentro do cemitério. O que é o reino da lomba? Lomba, eles falam que a lomba, pode falar que é a lomba da copa, mas lomba, tudo que é lomba é uma subida. Onde tem aquela subida, você pode ver, tem em beira de estrada, que tem uma subida, que é uma lomba, e tem uma oferenda ali, é um espírito, uma entidade da lomba. E tem o sub-reino das trevas dentro da calunga. Tá? E questão de sub-reino, existem os povos ainda, dentro de cada sub-reino ainda existem povos, então, cara, é estudo demais. Dentro do reino da calunga grande, por exemplo, tem o povo do lodo, que é chefiado pelo Exu do lodo, mas é um povo, Exu e pomba gira do lodo, que essa é uma pomba gira que acho que ninguém viu, só conhece por nome, mas nunca viu uma pomba gira do lodo. Eu mesmo nunca vi. Existem povos, existe Exu pirata, tá? Exu maré, pomba gira da praia, pomba gira menina da praia, rainha da praia. A do cabaré da Lira também? É da lira. O povo do cabaré é um povo da lira. É um sub-reino também. É um sub-reino da lira. Entendi. Tá?
E agora é o que eu ia falar, antigamente era tudo muito separado. Hoje, eu gosto de dar o exemplo do Bom Pastor aqui. É um reino da Calunga, lá dentro tem um cruzeiro, então já é o reino do cruzeiro. Ele é cercado por 4 encruzilhadas, então já tem o reino da encruzilhada. Ele tem comércio nos 4 cantos dele, então ali já tem o reino da lira. Em frente ele tem uma praça, então já tem o reino das matas. Você tá ligado? E praticamente num quarteirão você tem todos os reinos para fazer uma oferenda. E ali tem espíritos que vão, e tem as capelas das almas, já é reino das almas também. Então são espíritos que estão sempre transitando ali dentro. Você pensa num quarteirão hoje em dia, na globalização do mundo, você consegue encontrar todos os reinos, cara. Não tem mais desculpa para você. A não ser que seu Exu manda, né? Tipo, você tem que ir longe, deixar ele em tal lugar, aí sim. Por exemplo, eu trabalho com o Exu do Lodo, eu posso deixar trabalhos no brejo, lugar de água parada no mangue, corpo parado. Então, tem coisas assim também que são sutis nos detalhes, mas não, por exemplo, o povo tranca ruas e destranca ruas. Não é mesmo falante. E a forma de trabalho deles é totalmente diferente. Exu tranca ruas é tranca ruas. O nome dele já diz, como é que é lógico que todo Exu abre caminho e tudo, mas é o ideal você buscar abrir caminhos com um Exu que tranca. Então tem o destranca, que é para abrir e tirar, ajuda a tirar a gente da cadeia. Eu fiz um trabalho que o Exu destranca tudo no cemitério, o cara tinha ficado mais de 8 anos preso na cadeia. Ele nem quis saber o problema dele, a mãe dele me procurou que ele tinha sido preso de novo com um monte de droga na casa dele. Eu joguei para ver, falei, tem caminho para esse trabalho. Só que eu já faço a coisa querida, eu não dou prazo, não dou nada. Cara, eu juro, a galera sabe, mandou foto do cara uma semana depois em casa. Eu falei, rapaz, o cara é reincidente, ele só por Exu mesmo. Fiz o trabalho, deixei lá, paguei o que eu tinha que pagar depois, que o trabalho é o seguinte, né? A gente dá uma parte no começo e promete voltar lá e dar o melhor depois. E assim, Exu destranca tudo. Só que para você fazer trabalhos com determinadas entidades, você tem que ter uma certa intimidade com elas já. Não adianta eu chegar aqui do nada e vou fazer um trabalho com, sei lá, eu não tenho muita intimidade com o Exu Giramundo. Não tem como eu chegar e pedir para ele não tem a mínima obrigação. É uma coisa que um cara chegar no você e falar, cara, aqui ó, eu vou te dar uma moto, mas você vai matar um cara para mim. Você vai aceitar? Não tem lógica, do nada o cara chega. Então, você tem que ter uma intimidade. E outra assim, estou dando um exemplo, tá? Porque aqui eu não sou de pegar trabalho de destruição. Você pode procurar em qualquer lugar. Se alguém tomou um trabalho desse no ramo, foi porque procurou contra a gente. Não pega trabalho para cliente de destruição. Mas então você vai criando uma intimidade com essa entidade. Você vai, às vezes você tem um médium, você conversa com ele, você começa a agradar ele, com o tempo ele vai começar a te responder. Ele não vai caminhar com você, lógico. Mas você vai saber que aquele trabalho específico ele é melhor para resolver. Então você tem a intimidade com ele, você marcha. A gente sabe que tem entidades, por exemplo, que são boas para resolver trabalho de. Muita gente vem buscar trabalho amoroso, relação. Tem Exu, por exemplo, Exu quebra galho, ajuda a pessoa, o cara gay, homem com homem, amarração. Tem entidades que não vai dar certo. E assim, não é preconceito, nem existe isso na espiritualidade, tá? Mas é o Exu quebra galho, pomba gira menina. São entidades que resolvem esse tipo de gente. Por exemplo, um cara quer namorar outro cara, tem as entidades específicas. Exu quebra galho, cara, é um Exu muito foda, porque ele resolve muita coisa. O nome dele já diz tudo, né? É o quebra galho. Ferrou, mano. Corre pra ele. Mas é aquilo que eu tô falando. Precisa ter uma certa intimidade com aquela entidade. Isso vem com o tempo. Você pode ir agradando ela, você pode fazer. Olha, você pode assentar um Exu que não está na sua coroa. Se você tem um terreiro, você tem um Exu que você tem muita intimidade com ele, às vezes o Exu te apadrinha, isso acontece. Aconteceu de você ir muito anos num terreiro e um Exu de repente fala, ó, vou apadrinhar. Ele vai caminhar com você, mesmo ele não sendo da sua regente, da sua coroa, como costumo dizer, né? Tem crianças, pessoas que estão grávidas, que entregam pro Exu na barriga da mãe. Isso é muito normal, cara. Você tem um Exu capa preta que você gosta muito, por exemplo, você vai ser mãe, você fala, cuida dele, entrega ele na mão do Senhor, toma conta, dá caminho,
Exu, ele vai, não estou falando que ele vai fazer, mas dependendo se ele vai apadrinhar. Não quer dizer que ele vai ser o Exu da pessoa, que se a pessoa for para a religião vai incorporar, não, mas ele vai ter um Exu que vai estar ali, que deu a palavra dele e ele vai estar até o fim. Às vezes eles vêm de sua família também. Você tem um bisavô que trabalhava com Exu. Esse Exu vai caminhar com você por ancestralidade. Não quer dizer que ele vai ser sua entidade de frente, mas ele vai caminhar com você. Tá? A ancestralidade é um negócio muito complexo, cara. É muito interessante. Porque é aquilo que eu falei, nem sempre ele é consanguíneo, mas muitas das vezes ele é consanguíneo. É raro você ver um médium que nunca teve nada na família, de repente eu fui o primeiro. Sempre você vai ver uma historiazinha de um tio, de uma avó, de uma bisavó, de alguma coisa que via espírito, alguma coisa do tipo, que benzia, que faz alguma coisa vai ter. Comigo é bem assim. Pois é sempre assim, sempre tem. Ô, Leandro, e essas entidades ancestrais que acompanham a gente, elas só acompanham depois que o parente se vai e morre? Ou não? Tipo, a pessoa não quis desenvolver, ela chega... Pode caminhar com o seu consanguíneo, sim. Com seu, por exemplo, você tem um irmão, não vai ser a mesma entidade, tá? Mas pode ser que uma entidade sua caminhe com a sua irmã também. Mas não quer dizer que ela vai incorporar ela, mas ela protege vocês duas, vamos dizer assim. Meio falar por alto, cara, porque Exu não é um cachorro de guarda. As pessoas têm muito essa visão, né? Ah, não, meu Exu vai tomar conta, meu Exu vai fazer. Você recebe seu merecimento, você está merecendo, você fazendo tudo certo, sim, você vai ter uma proteção. Mas hoje tem muita enganação no sentido de, pô, vou deixar um copinho com cachaça e um charuto aqui, acende uma vela, pronto, meu Exu tá de boa. Pô, é o que? Um cachorro, você tá dando ração para ele? Não é assim que funciona, você tem que saber cultuar o Exu de verdade. Lógico que isso é um ato de agrado, de gratidão, você está dando um elemento para ele ali, é louvável, é bom. Mas isso não quer dizer que você está... Porra, agora eu sou o He-Man, peito de ferro, como eu posso dominar o mundo, não é assim. As nossas atitudes refletem a nossa vida. Dentro da Quimbanda não existe karma, não existe lei do retorno, mas existe a lei da ação e reação. O que eu estava mostrando para vocês da Fundanga aqui, eu sei que se eu ficar no meio aqui eu vou me queimar. O que eu vou fazer? Eu não vou ficar lá no meio para me queimar. Se eu tiver que me queimar para eu aprender a deixar de ser otário, o Exu vai deixar. E rapaz, e como vai? Às vezes ele vai te dar um empurrão para você se lascar lá ainda. E mano, aprenda com isso e agradeça. Porque apesar de ele ter te mandado para você aprender essa lição, ele estava ali para poder te amparar. Tá? Tem coisa que a gente vai aprender na pior, assim, muitas vezes no seu pior momento, assim, que você pensa abandonado, você está abandonado, porque isso acontece com todos, você pensa, cara, estou fazendo tudo certo, as coisas, se você olhar, você vai falar, cara, se você for olhar ao seu redor, você fala, não estou sozinho. Exu é o seguinte, é muito fácil alguém ir ali te dar a mão quando está tudo bem. Ah, vou te dar um passezinho, inclusive. E na hora que você está fugido no buraco, você fez um monte de cagada e está todo arregaçado, todo cheio de demanda, fudido. Quem é que vai te dar a mão ali, meu amigo? É quem está nas trevas, velho. É quem está no buraco junto com você. Então, com todo respeito, velho, assim, eu sei que tem gente que gosta e tal, mas o que eu sei, o que eu vi é outros 500. Tem coisas assim, você vai num terreiro, todas as entidades são louváveis, todas têm poder de direita, de esquerda e tudo, mas vai te falar que você levou uma demanda fodida no seu rabo, e você vai chegar lá e o cara vai quebrar com um crucifixo e um pedacinho de tungai, meu irmão. Sinto muito. Sinto muito. Você vai se ver afundar cada vez mais e você nunca vai ter prosperidade. É sugestão. Outra coisa, questão de espíritos negativos na sua vida.
entidades, espíritos como espíritos obsessores, né, revoltados. Eu já dei estudo sobre isso aqui, mas vocês conhecem o Egum e Quiumba. Esses espíritos, Exu limpa, quando você vem aqui, eles limpam, eles levam. Mas e quando você põe lá para fora, o que você vai fazer? A sua atitude é de trazer de volta. É como se você fosse um fogão, vamos dizer assim. E esse fogão precisa sempre estar sendo limpo da gordura que está respingando ali. Porque você está sempre produzindo sujeira. Não adianta, nós somos humanos, nós fazemos coisas que vão nos sujar no campo astral. E dentro desse campo vibratório pesado escuro, de espíritos obscurecidos, existe uma coisa que chamam larvas astrais, os miasmas. É como se fossem larvas mesmo que comem bicho morto. Esse vai se acumulando no nosso campo energético. Eles não têm um raciocínio, eles não pensam, eles estão ali só como uma mosca que está ali para poder só comer e se reproduzir, soltar as larvas embora. É isso, eles estão ali se alimentando disso. Só que essas larvas astrais vão te abrindo o seu campo energético. E aí abre espaço para outros espíritos piores, que aí você nem sabe mais se você está só com larvas astrais ou se você já tem um espírito obsessor, que é o Egum, tá? Conhecido por vocês como Egum, que está ali em cima. Existem sinais que esses espíritos estão na sua vida. Existem clássicos, que é o que eu gosto de falar, que é as luzes da sua casa começam a dar problema, começam a queimar de repente, começa a ter brigas aleatórias na sua casa, com coisas que não acontecia antes. Você está de boa na sua casa, de repente começa a cair água do seu chuveiro, não para no seu banheiro, você começa a sentir cheiro de coisa ruim, decomposição. Esses são sintomas clássicos de que tem espíritos obsessores perto de você. Existe diferença dos espíritos revoltados, que são os Quiumba, tá? Mas falando das larvas astrais, são relativamente fáceis de lidar. Um banho bem forte mesmo, um banho bom, vai resolver. Uma defumação na sua casa vai resolver as larvas astrais. Agora, se tiver um espírito revoltado, não é tão simples assim de lidar. Você pode negociar com esse espírito. Negociar com esse espírito não é você se demonstrar uma fraqueza para ele. Além de tudo, você está dando uma chance dele também. O Exu vai lidar com essa situação porque um espírito revoltado, ele está te atacando sem nada pessoal contra você. Ele só simplesmente está obscurecido. Com ódio, ou com tristeza, com qualquer sentimento negativo. E por algum motivo, às vezes, se aconteceu você ir no bar comprar uma garrafa de uma coca, e aquele espírito estava lá e você foi com o seu vibracional baixo, e ele encostou em você. Ele não é que ele tem nada pessoal contra você. Ele simplesmente se alimentou de você. E quem tem uma mediunidade aberta, tem uma mediunidade aflorada, eles já vão ver. Outra coisa que as pessoas escutam vozes, vê vultos e começam a ver isso frequentemente, cara, no campo astral, aqui ou em qualquer lugar que você vai, estar cheio de espírito, cheio. A diferença é que você não consegue ver e nem ouvir eles. Quando você ouve, por exemplo, alguém chama seu nome, na hora esse espírito percebeu que você viu a presença dele. Esse espírito vai ficar em cima de você. Porque ele pensa, opa, eu estou o tempo inteiro tentando chamar a atenção e não consigo. Esse aqui percebeu. Ele vai ficar o tempo inteiro. Aí você vai começar a ver puta, e aí ele vai mostrar para outros, e quando você vê, você já está em cima um monte. Esses são os famosos Quiumba, que são os espíritos revoltados. Ele tem um motivo específico para estar em cima de você. Ele está com a vingança em cima de você. E aí já é direto. Esses espíritos, quando ele está na sua vida, geralmente você não tem tempo de pedir ajuda espiritual. Ele vai te levar antes. É muito raro. E geralmente quando você vai pedir ajuda, você chega num terreiro que tem um Exu de verdade ali, nem o Exu vai querer para não. Não é porque ele não tem força, é porque ele vai ver uma razão naquele espírito. É o que eu falo, no caso de um estuprador, de um pedófilo, de alguém, e esse espírito se revoltou ali em cima, e se o Exu for quebrar esse trabalho, ele vai cobrar caríssimo, ele vai pedir 4 capas, ele vai pedir coisa, vai pedir bode, pode pedir um monte de coisa para ele ali, porque não tem. E se eu, por exemplo, o sacerdote, for fazer e me sentir
uma afinidade com aquele espírito que está destruindo a pessoa, porque pensa, pô, que puta, manda esse cara. Hoje dá pra ver. Não, aí mesmo eu fazendo, o trabalho não vai funcionar, porque eu tive uma afinidade com e me simpatizei porque o espírito está fazendo aquilo. E o Kiuma, ele é feiticeiro, ele conhece os poderes da magia nele, ele não é como o Egum. O Kiuma é um espírito antigo que se entende de magia, de feitiço. Tá? Vamos colocar a grosso termos, o Exu como se fosse polícia. O Egum é como se fosse o Zé Droguinha da esquina, ele sai vendendo pedra para qualquer um, é fácil pegar ele. Agora o Kimunga é como se fosse o cara, o patrão, que fica no topo do morro, que você tem que passar por um monte até chegar nele lá. Uma hora você chega. Mas não é, mas é uma correria. Por isso que o Exu fala, por que dentro do terreno está baixando um Kimunga? Fala, meu amigo, você não sabe o tanto que o Exu fez armadilha para pegar esse cara. Foi agora, foi a hora.